Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá pessoal, nessa segunda semana eu vou começar a falar sobre dados, especialmente dados abertos, tá? E abordar os conceitos fundamentais e exemplos de aplicações de dados abertos. Tá? O professor Júlio César Estrela é um homem de pele clara e calvo, usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo cinza, relógio no pulso esquerdo e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o professor manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. Dados abertos, conceitos fundamentais e exemplos de aplicações. Um ponto importante de se lembrar que não há soluções inteligentes para cidades ou transformação de locais em locais inteligentes sem a coleta de dados. Tá? Então, isso é um fator fundamental e trivial. Tá? Então, digamos assim, sem dados a gente não consegue pensar em mecanismos, situações inteligentes para resolver problemas existentes para os cidadãos. Tá? Então, muito importante isso. Tá? Então, o que se preconiza é que a coleta de dados, processamento, armazenamento, possam ser abordadas, geridas, e decisões sobre esses dados serem tomadas para produzir informações relevantes para os usuários, fazerem uso e serem cidadãos de fato. Tá? Mas há problemas relacionados a isso, há de se lembrar de legislações vigentes que precisam ser consideradas. Tá? Então, eu vou tratar, de modo geral, nesta aula, sobre a motivação para o uso de dados, em especial dados abertos, tá? Característica desses dados, quais benefícios que os dados abertos trazem para a tentativa de resolver problemas nas cidades, tá? De criar novas soluções, inclusive, e aplicações do uso de dados abertos na esfera governamental. Novo slide com o título Introdução e o texto. Dados abertos são informações disponíveis ao público, sem restrições significativas de acesso ou uso. Em cidades inteligentes, eles desempenham um papel vital na promoção da transparência e colaboração. Dados abertos podem vir de diversas fontes. Dados abertos na ciência, dados abertos no governo, dados abertos de empresas privadas, dados abertos nas universidades. Bom, os dados abertos são informações disponíveis ao público, tá? Sem restrição significativa de acesso ou uso, tá? Isso na sua concepção. Logicamente que há de se preocupar com a questão da privacidade, como a gente já mencionou. Em cidades inteligentes, esses dados vão desempenhar um papel vital e fundamental na promoção da transparência e a colaboração dos cidadãos. Veja que nós já discutimos que a participação do cidadão nas cidades inteligentes é um dos vetores principais. Então, sem a participação do cidadão, não há de dispensar em soluções inteligentes para as cidades, mesmo porque os cidadãos, se espera que os cidadãos que vivem nas cidades produzam dados, esses dados sejam utilizados para gerar soluções para os problemas existentes. Tá? Então, os dados eles podem vir de fontes, diversas fontes. Então, dados abertos da ciência, dados abertos em ações do governo, dados abertos de empresas privadas que produzem dados também e disponibilizam esses dados para resolver problemas em parceria com os entes governamentais, dados abertos às universidades, enfim. Então, essa questão de que se faz com o dinheiro público, onde que ele é utilizado, onde que ele é investido para resolução de problemas dos cidadãos. Tá? Novo slide com o texto Dados abertos nas cidades. Os dados abertos sobre as cidades têm sido cada vez mais digitais, produzidos por tais dispositivos e armazenados como arquivos e bancos de dados também digitais. O processamento e análise utilizavam vários sistemas de softwares, como gerenciamento de informações, planilhas, pacotes estatísticos, sistemas de informações geográficas. Os dados abertos nas cidades,
têm sido cada vez mais digitais, né, produzidos por principalmente dispositivos, né, de uso dos cidadãos, né, e armazenados como arquivos, né, em grandes bases de dados, né, espalhados, né, em nuvens computacionais públicas e privadas, especialmente. Tá? Há de pensar na questão relacionada ao processamento e análise, né, dos dados que são produzidos, né, coletados de diversas fontes. Tá? Então, como que a gente gerencia as informações que são produzidas pelos dados coletados, né, por meio de diversas fontes, né, de armazenamento, como, por exemplo, o mais comum, né, embora não mais adequado, em planilhas, em pacotes estatísticos, em sistemas de informação geográfica, né, por exemplo. Tá? Novo slide com as informações. Temos uma legislação recente para lidar com a transparência de dados, se comparada com países como a Suécia, que garantem tal direito à população desde 1776. No Brasil, a Lei 12.527 de 2011 ainda é recente, sendo instituída em novembro de 2011. O Brasil é signatário da OGP, Open Government Partnership, desde 2011, que destaca 4 compromissos. Um outro ponto importante, né, e serve como base de comparação, como, de um modo geral, nós ainda estamos engateando nesse assunto, né, a Suécia ela tem uma lei desde 1776, né, que já pensava na transparência de dados, né, dos cidadãos. Tá? Então a gente está em 2024, né, então desde 1776 já foi previsto, né, uma legislação naquele país para lidar com dados e transparência. Tá? No Brasil a gente tem algo, né, que de certa forma, lógico que se comparado com a Suécia, é muito recente, né, e não tão recente, né, se a gente comparar com um ano de hoje, né, em 2024, né, instituído em 2011, né, que é a Lei 12.527, que trata da transparência, né, de uso de dados. Tá? Então, isso tem que ser percorrido, inclusive, no desenvolvimento de soluções inteligentes, envolvendo o uso da tecnologia, né, observar a legislação vigente, né, para o desenvolvimento dessas soluções. Tá? Então, um outro aspecto importante é que o Brasil é signatário da OGP, né, desde 2011, né, que é a Open Government Partnership, né, que destaca alguns compromissos, né, que os países precisam considerar quando lidam com os dados. Tá? Novo slide com o subtítulo Compromissos da OGP, seguido por 4 tópicos. Aumentar a disponibilidade de informações sobre as atividades governamentais. Apoiar a participação cívica. Implementar os mais altos padrões de integridade profissional por todas as administrações. Ampliar o acesso às novas tecnologias para fins de abertura e prestação de contas. Dentre esses compromissos, a gente pode destacar aumentar a disponibilidade de informações sobre as atividades dos governos, né, apoiar a participação do cidadão, né, no uso dessas informações, no acesso às informações, implementar padrões de integridade, né, profissional por todas as administrações, então como os componentes que fazem parte da administração pública vão fazer uso desses dados, né, quem pode usar, por quanto tempo, né, onde ele fica disponível, né, quais as características, que tipo de informação, né, pode ser produzida a partir daqueles dados, que tipo de dado fica disponível, enfim. Tá? E ampliar o acesso às novas tecnologias para fins de abertura e prestação de contas. Tá? Então isso também, né, faz parte de todo o ecossistema das cidades inteligentes. Novo slide com o título Motivação para dados abertos, seguido de 5 tópicos. 1. Maior exigência da sociedade por transparência na gestão pública. 2. Contribuição da sociedade com serviços inovadores para o cidadão. 3. Auxilia no aprimoramento da qualidade dos dados governamentais. 4. Viabiliza novos negócios. 5. Obrigatoriedade legal. Quais são as principais motivações para os dados abertos? Tá? Então, há uma exigência latente da sociedade, né, por transparência na gestão pública. O que se faz com o dinheiro obtido dos mais variados impostos que nós pagamos no país, né, começar das cidades, né, um deles, por exemplo, o IPTU, né, contribuição da sociedade com serviços inovadores, né, o quanto que a sociedade pode contribuir fornecendo dados, né, sobre mobilidade, por exemplo, sobre uso de sistemas públicos, né, sobre feedbacks em relação ao uso dos sistemas disponibilizados pelos entes públicos. Auxiliar também no aprimoramento da qualidade dos dados governamentais. Tá? Então,
a participação do cidadão e a possibilidade de o cidadão ter acesso aos dados, né, produzidos por eles ou produzidos pelos entes públicos também serve como retroalimentação para que os sistemas disponibilizados para os próprios cidadãos sejam melhorados, né, pelos gestores públicos. Tá? E a possibilidade de viabilizar novos negócios, novas soluções. Tá? E também porque, no caso aqui no país, a gente tem obrigatoriedade legal, né, desde 2011, né, em relação ao uso dos dados, do que é produzido, né, e da transparência, né, pelos órgãos governamentais. Tá? Novo slide intitulado Características dos dados abertos e com o texto. Acessibilidade. Dados abertos são facilmente acessíveis ao público, geralmente disponíveis online. Reusabilidade. Podem ser utilizados e reutilizados livremente, permitindo várias aplicações. Interoperabilidade. Formatos padronizados facilitam a integração com diferentes sistemas. Quais são as características desses dados abertos? Tá? Então, uma delas é a acessibilidade. Tá? Então, se preconiza que os dados sejam facilmente acessíveis, né, ao público, né? E, geralmente, né, com o uso da tecnologia, eles estão disponíveis online, né, em sítios dos mais variados entes governamentais, municipal, estadual, federal. Tá? O reuso desses dados, né, então, eles podem ser utilizados livremente, né, permitindo várias aplicações que são dados abertos. Né, então, do ponto de vista de um cidadão baixa um conjunto de dados sobre determinada prefeitura, ele quer fazer uma análise sobre aqueles dados, né, que são públicos, né, que são abertos, né, que um cidadão pode requerer o acesso a esses dados. Né, então, cada entidade pública tem um modo de operação de como vai receber a solicitação de um cidadão para ter acesso àquele conjunto de dados, né, quanto tempo vai demorar para ele receber aquilo. Enfim, o fato é que quando precisa ter um canal de comunicação do cidadão com quem vai fornecer o dado, né, e obedecendo a legislação vigente, né, o órgão público ele fornece, né, o que pode ser fornecido, né, do ponto de vista considerando que esse conjunto de dados seja aberto à população. Tá? A interoperabilidade, né, tem que levar em consideração uma forma de permitir que os dados sejam interoperáveis, né, padronizados, né, para facilitar a integração, inclusive com outros sistemas diferentes. Né. Então, o conjunto de dados produzido permitem ser acessados por meio de APIs, né, Application Programming Interface, né, rapidamente. Né. Então, é mais fácil fazer análise, né, observar padrões, observar potenciais problemas, né, e permitir que se avance, né, na produção desses dados para que o cidadão tenha acesso. Tá? Novo slide com o título Benefícios dos dados abertos e 2 tópicos. Transparência. Dados abertos promovem transparência na gestão pública, permitindo que os cidadãos compreendam e avaliem as ações do governo. Tomada de decisões baseada em dados. Facilitam a tomada de decisões informadas, possibilitando respostas mais eficazes aos desafios urbanos. Outro aspecto importante é a transparência. Né? Os dados abertos promovem de alguma forma a transparência na gestão pública, né? E faz com que nós, cidadãos, compreendam, né, e avaliem as ações do governo. Tá? Então, a forma como, um ponto importante nesse aspecto, né, que a forma como os dados são disponibilizados, né, podem facilitar a identificação ou facilitar a leitura do usuário para os dados. Né? Então, de modo geral, há muitas situações que os dados são disponibilizados de forma bruta. Né? E se o cidadão deseja fazer alguma análise mais aprofundada, ele precisa se utilizar de ferramentas de análise, né, para obter informações. Tá? Então, quanto mais fácil a identificação daquele conjunto de dados produzidos pelos órgãos governamentais, mais simples fica a análise, né, para o usuário. E um outro benefício é permitir a tomada de decisões baseada em dados. Tá? Então, não é possível pensar em soluções inteligentes, né, implantadas nas cidades que vão torná-las cidades inteligentes sem o uso de dados. Né? E sem a tomada de decisão baseada em dados. Então, nós vivemos uma sociedade, né, que produz dados, né, e uma economia que é baseada na produção de dados, no armazenamento de dados e na tomada de decisões em cima desses dados. Né? Seja para você comprar um produto ou adquirir um serviço, ou seja, para você reclamar sobre um serviço prestado
por um órgão público, né? Ou elogiar o serviço prestado por um órgão público. Então, é uma sociedade baseada em dados, né? E aí, logicamente, que os aspectos relacionados, por exemplo, à inteligência artificial, que é um ponto que nós vamos abordar aqui também na disciplina, né? Depende de dados, né? Para que decisões inteligentes sejam tomadas, tá? Essa tomada de decisão baseada em dados também ela vai possibilitar a resposta mais eficaz, né? Mais rápida, né? Mais assertiva para problemas que naturalmente aparecem nas cidades, tá? No slide, novos tópicos: engajamento cidadão. Dados abertos incentivam a participação ativa dos cidadãos, permitindo que contribuam para o desenvolvimento da cidade. Inovação. Estimulam o desenvolvimento de soluções inovadoras, como aplicativos para melhorar a vida urbana. Outro aspecto também importante, né, que nós vamos discutir várias vezes aqui, é a participação cidadã, né, engajamento cidadão. Então, se o cidadão tem a possibilidade de visualizar, né, e obter dados produzidos pela prefeitura, pelo estado, pelo governo federal, por exemplo, né, ele se sente mais engajado, né, para fazer cobranças relacionadas à política pública que produziu aquele conjunto de dados, né, por exemplo, tá? E também inovação, tá? Então, a disponibilidade de dados, né, produzidos e dados abertos permitem que, após análises, né, situações inovadoras possam ser pensadas para melhorar os próprios sistemas, né, que os usuários das cidades fazem uso, né, relacionados à mobilidade, ao uso, por exemplo, de espaços, né, nas cidades, enfim, né, possam permitir que o cidadão se sinta engajado. Tá? Novo slide com o título Aplicações governamentais e os tópicos transporte, dados sobre tráfego, transporte público e mobilidade, meio ambiente, informações sobre qualidade do ar, gestão de resíduos e áreas verdes, serviços urbanos, dados sobre serviços públicos de iluminação e gestão de água e energia, saúde, disponibilização de informações sobre vacinas, dados demográficos e indicadores de saúde pública. Quanto às aplicações, né, há inúmeras aplicações e todas essas aplicações, pessoal, fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, de modo geral, envolvem aplicações no transporte, no meio ambiente, em serviços urbanos, né, na saúde, né? Então, no caso do transporte, dados sobre tráfego, né, sobre a mobilidade, sobre o tipo de usuário que usa, sobre horário de uso de determinado modal dentro de uma cidade, por exemplo, do tamanho de São Paulo, né? Meio ambiente, né, informações relacionadas à qualidade do ar, gestão de resíduo, área verde, né, relação à precipitação, né, possibilidade ou a probabilidade de chover em determinados minutos, horas, dias, enfim, né, serviços urbanos, né, os dados sobre serviço público, né, com iluminação, gestão da água e da energia, né, e no caso da saúde, né, do ponto de vista mais de cuidado e atenção na saúde, né, disponibilização de informação sobre vacinação, dados demográficos, né, sobre, por exemplo, intensidade de determinada doença em determinada região, tá? Indicador de saúde pública. Então, a vantagem de disponibilização de dados, né, também permite que essas áreas, né, transporte, do meio ambiente, serviço urbano da saúde, conversem entre si. Tá? Então, há dados que são comuns. Tá? Então, o usuário, o cidadão, ele é um só, né, e ele é o centro, né, da cidade inteligente, né? Então ele depende do transporte, ele depende de viver num local em que o meio ambiente propicia uma qualidade de vida melhor, ele vive num local que depende de serviço urbano, depende de uso de serviço de saúde. Tá? Então o usuário é o centro, o cidadão é o centro e ele produz dados, né, que vão ser relevantes para essas diversas áreas. Então, as soluções inteligentes, né, com o uso de tecnologia também, né, vão sair da integração, né, dessas áreas, né, considerando que o usuário é o centro, né, e que embora haja problemas específicos dessas áreas, né, há problemas que são comuns, né, e que vão impactar diretamente o cidadão. Novo slide intitulado Referências e com os links. 1. PDF, dados abertos governamentais e sua aplicação em indicadores de sustentabilidade em São Paulo, disponível em edisciplinas.usp.br. 2. Artigo, dados abertos e suas aplicações em cidades inteligentes, disponível em
periódicos.ufmg.br. 3. dados.gov.br/dados/conjuntos-dados. 4. gazetadopovo.com.br/vozes/cidades-inteligentes. 5. opengovpartnership.org. Bom, eu finalizo esta aula, né? Essas são as referências utilizadas para essa discussão, tá? Solicito que façam as atividades avaliativas da semana, participem dos fóruns, né? Resolvam o desafio da semana e a gente se vê na próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade e Flicts. Roteiro, Pedro Augusto. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.